transferência e contratransferência. Freud traz o termo Übertragung, que significa transferência. Vamos entender melhor. Na literatura psicanalítica contemporânea, a transferência designa praticamente tudo no consultório. Ralph Granson define transferência em direcionar sentimentos, impulsos, atitudes e fantasia e defesas para pessoas no presente, que não são da pessoa, mas sim da repetição de reações originadas em relação a pessoas significativas na primeira infância, substituindo a pessoa anterior e figura do analista. Os aspectos do analista podem causar lembranças dos pais ou pessoas importantes. Então, o paciente projeta no analista emoções que perturbam e com as quais ainda luta para atingir o Té. A transferência é como um desvio onde o sujeito escapa do que não simboliza, o núcleo patogênico, ponto central do conflito. Na dificuldade de suportar a angústia, a transferência é um mecanismo de defesa, onde o analista vira alvo de emoções e fantasias. Mas o que é atingir o Té? É perceber que a análise é desviada por transferência, e o papel do analista é reconhecer e trabalhar tais desvios. Transferência negativa. Se baseia em sentir, reprimir e manifestar. Por exemplo, uma relação azeda pode ocasionar sentimentos negativos, como não acreditar no analista, e uma postura rebelde. E os seus efeitos são atrasos recorrentes, silêncios, ausências, que são justificados com forma plausível. A transferência totalmente negativa. O vínculo se deteriora e inviabiliza o trabalho devido e constante hostilidade, desconfiança e rejeição. Isso pode indicar erros de manejo, falha no diagnóstico ou reação contratransferencial. E persistir no processo pode agravar a resistência, intensificar a agressividade transferencial. Mas o que fazer então? Precisamos reavaliar o caso, buscar supervisão e, se necessário, encaminhar para outro profissional. E o que é transferência positiva? São manifestações afetivas por parte do paciente dentro do processo analítico. Ele vê o analista de forma idealizada, devido à sua forma de acolher e escutar como nunca antes, projetando amor, admiração e confiança. Isso evoca sentimentos originados no passado, semelhantes à transferência negativa, mas, se for equilibrado, não atrapalha na análise. Mas como assim? Seus benefícios são o vínculo terapêutico, comprometimento e abertura. Transferência não tão positiva. Não é apenas um laço afetivo, é um obstáculo real entre sujeito e analista. É um afeto transferencial muito intenso e tem o risco de confundir o analista com o passado. Transferência excessivamente positiva. Essa ultrapassa limites e não busca análise, e sim o analista. É delicado, pois o sentimento é real e intenso. Freud alertava que amor na análise não é algo novo, é repetição inconsciente, reativados com o analista. E quais os riscos? O amor pode virar resistência e o paciente evitar temas dolorosos e tenta manter o clima de idealização, e a análise deixa de avançar. E o que fazer? Devemos agir com delicadeza e contenção, jamais acusar o paciente, não alimentar a fantasia e não destruí-la bruscamente. O trabalho analítico é suportar o amor e o ódio sem ser capturado, e a transferência está em todo lugar, e pode causar atitudes estúpidas, como por exemplo, confiar em quem não deveria, evitar alguém com ideias em comum, se apaixonar porque lembra alguém. Mas atenção, nem tudo é transferência. Mas como assim? Reagir ao analista de um jeito não quer dizer que reage a todos assim. Existem formas diferentes de tratar pessoas diferentes. Vamos entender a contratransferência. É a repetição de uma situação passada ou paralela. O analista traz um problema de casa, problema de um paciente para o outro. Lacan define contratransferência como preconceitos, paixões, dificuldades, informações inadequadas que podem acontecer em qualquer momento do processo de análise, lidando com impasses transferenciais e contratransferenciais. Há momentos críticos, onde a relação fica estagnada e repetitiva.
ou muito afetiva. O analista, por enquadramento teórico fixo, fica cego, surdo e mudo para elementos novos e dissonantes. O campo simbólico da escuta vira um embate de ego para ego. E como lidar com isso? Reescrever o simbólico, deixar prevalecer a linguagem e desejo. E como fazer isso? Reconhecendo a implicação no impasse, deslocar-se ao lugar da transferência. Para isso temos alguns instrumentos: a supervisão e análise pessoal, uma saída ética, da abertura e da autoridade do sujeito, sustentar a escuta e para o inconsciente retornar o curso. Identificação positiva. Melanie Klein nos traz que projetar partes odiadas ou intoleráveis em um objeto externo, como a mãe, percebendo como perseguir a fantasia interna não literal. Heinrich Haeckel traz uma distinção entre identificações projetivas. Temos a concordante, para quem se identifica com o paciente, e complementares, são objetos internos do paciente, que são a parte normal da contra-transferência. Wilfred Bion diz que vê o analista como um container, ou um recipiente das projeções do paciente, e esse deposita conteúdos emocionais. Por sua vez, o analista contém e transforma. Uma crítica à ampliação excessiva ou uso mágico do conceito vai contra a aplicação em todos os pacientes, pois emoções humanas não são universais e o analista não é neutro e nem passivo no processo de análise. Deve-se fazer uso do termo apenas quando indispensável. Mas por quê? Recorrer à identificação projetiva, fora da sua pertinência estrutural, obscurece o trabalho simbólico e a responsabilidade do analista. Isso revela dominação do registro imaginário sobre o simbólico. A psicanálise lacaniana busca privilegiar o simbólico e preservar a alteridade. Numa versão ampliada de identificação projetiva, ela é considerada confusa e teoricamente frágil. No método empírico, o analista deve possuir postura empírica e cautela com as emoções que surgem na sessão. Ela não deve assumir que seus afetos refletem os do paciente e investigar a própria contratransferência, e não atribuir ao paciente relatos internos do analista, pois é uma falha ética e técnica. Obrigado.